Sociológica. Hoje nós temos conosco a presença da professora Soraya Maria Vargas Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Soraya Cortes, ela concluiu seu doutorado em Social Policy and Administration na Global School of Economics and Political Science. Atualmente é professora titular do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, é pesquisadora no BNPq. Suas atividades de docência e pesquisa concentram-se na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Política. Seus principais interesses de pesquisa e docência são participação, políticas públicas, Conselho de Saúde do Brasil, Conselho de Políticas Públicas do Brasil, política de saúde, assistência social, sociologia política, desigualdades, políticas sociais comparadas, políticas sociais nos BRICS. Ela foi presidente da SPS no período 2014 e 2015 e coordenadora adjunta na área de Sociologia na CAPES no período 2010 e 2012. Tá? Soraya hoje vai falar um pouco para nós sobre a importância da avaliação na área de Sociologia. Certo? Agradeço à professora Soraya por ter aceito o nosso convite, é um grande prazer tê-la aqui e passo a palavra para ela. Sim, isso é bom, né? Poder ficar mais Ficar claro. Bem, em primeiro lugar, bom dia. Eu gostaria também de expressar a vocês a minha satisfação de estar aqui no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. Na verdade, para minha surpresa, não lembrava que eu tinha vindo aqui, então também fiquei muito bem impressionada com o campus, é muito bonitinho, muito agradável. Fizemos um passeio agradável desde a secretaria e sala dos professores até esse prédio. Dizer também que é uma grande satisfação por estar com meu colega e parceiro, né, o professor Jacó, com o qual eu compartilhei os trabalhos árduos, né, da área de avaliação, na coordenação da área de avaliação. Ele era coordenador e coordenador adjunto no período 2010 e 2012, então é uma grande satisfação revê-lo também, conhecer novos colegas, rever outros. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma primeira versão de um artigo que eu estou elaborando, que vai integrar um dossiê que esperamos saia no ano que vem, na Revista Brasileira de Sociologia, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Sociologia. E a Sociedade Brasileira de Sociologia tem duas revistas, uma é a Revista Brasileira de Sociologia, que é em português, e uma outra é a Sociologies in Dialogue, que é uma revista online e em inglês. Já estou fazendo propaganda das duas, né? Mas a Revista Brasileira de Sociologia, então ela fez o edital, nós apresentamos, acho que temos muita chance de ganhar, dada a importância do que esse dossiê se propõe, que é apresentar um panorama da pós-graduação em Sociologia no Brasil, com a colaboração de professores que integraram, não apenas eles, mas principalmente os professores que integraram as coordenações da área de Sociologia ao longo dos últimos 15 anos da avaliação. Então, a gente com isso pretende traçar um panorama, pensar em tendências, enfim. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, como vocês podem ver, essa versão preliminar desse artigo, né, que utiliza um referencial teórico, quer dizer, um enquadramento teórico da teoria dos campos de ação estratégica, né? Talvez alguns de vocês conheçam, o pessoal da área de Sociologia Política, que é a minha área, né, vem utilizando em alguns estudos esse referencial, principalmente consolidado num livro que
foi publicado em 2012 em inglês, do Flickenstein e do McAdam, que trata exatamente disso, né? A teoria dos campos de ação estratégica, a teoria dos campos, como eles chamam no livro em inglês. Então, utilizando esse referencial, o que eu... como é que eu faço para passar aqui? Deixa eu ver. Aqui? Bom, então, utilizando essa perspectiva, o que eu vou apresentar para vocês é uma análise que considera que as coordenações da área de avaliação da CAPES, né, seja a área de sociologia, seja em outras áreas, elas funcionam como unidades internas de governança, tá? Considerando a teoria desses autores. Ou seja, elas têm uma função de verificar se as regras do campo, no caso, as áreas de avaliação, né, de cada uma dessas áreas de avaliação, se essas regras estão sendo seguidas. Tá? Essas unidades internas de governança, elas têm ainda a responsabilidade de facilitar o funcionamento e também a reprodução do próprio campo. Então, essa noção de campos de ação estratégica que os autores utilizam, ela é derivada da sociologia bourdiana, combinada com as noções de campo da sociologia organizacional e com as teorias também da ação coletiva. Quem já leu, né, o trabalho de alguma maneira com a questão da ação coletiva deve conhecer o nome desses autores, inclusive, porque eles provêm principalmente desta área, né? O McAdam e o Flickenstein. O Flickenstein é mais da área de sociologia econômica, ele tem produzido mais nessa área. Então, a partir dessa combinação, os autores constroem essa teoria. Então, um artigo que eu considero é que as áreas de avaliação da CAPES são tratadas, eu considero que elas são campos, né, de ação estratégica, ou seja, eles são subcampos de um grande campo que é o campo da avaliação. Tá? Então, do que eu argumento é que as coordenações de área elas podem produzir mudanças, não serão mudanças radicais, né? Mas mudanças incrementais nos padrões de funcionamento, de crescimento e mesmo nas hierarquias das áreas, né? Elas podem modificar a estratificação que existe nas áreas. Então, se a gente vai pensar em termos legais, a educação pós-graduada no Brasil, se a gente vai pensar em termos legais essa área de educação pós-graduada no Brasil, a gente pode pensar essas coordenações de área como órgãos de acreditação, tá? No sentido de que eles atestam, né, um grau de oficialidade, né, a boa qualidade de algo, a competência técnica, a conformidade com um conjunto de requisitos que são previamente estabelecidos. A acreditação seria isso, né? Mas isso seria em termos formais, né, formais legais, né? Nessa abordagem teórica, eles funcionariam como essas unidades. Então, os coordenadores de áreas, existem 49 áreas de avaliação hoje na CAPES, eles são indicados pelos pares. Tá? Não sei, provavelmente vocês que são alunos não saibam disso, não sei se vocês conhecem esse processo de constituição das coordenações de área. Mas, na verdade, eles são indicados pelos pares. São as coordenações dos programas de pós-graduação de cada área disciplinar que votam em colegas acadêmicos, tá? Que eles veem como desejáveis para liderar o processo de avaliação no período subsequente. Tá? Então, a professora Célia Scalon, do FRJ, é atualmente a coordenadora da área de avaliação de Sociologia e Ciências Sociais. Ela sucedeu o professor Jacó, que era o coordenador do período anterior, né? E quando encerrado o mandato da professora Célia, que será em 2018, já antes do encerramento, haverá um processo de votação em que os coordenadores
dos 54 programas que integram a área de avaliação de Sociologia e Ciências Sociais votarão na coordenação que eles consideram desejável para o período subsequente. Tá? A partir de uma lista que é formada, a diretoria de avaliação da CAPES escolhe quem será o coordenador. Normalmente, obedecendo ao critério de quem é o mais votado ser escolhido. Não há uma necessidade de que ela siga isso, mas normalmente é esse o procedimento. Tá? Então, esses coordenadores de área, eles sofrem uma forte influência do campo, desse conjunto de coordenadores, professores, grupos de pesquisa, universidades, algumas mais consolidadas, algumas mais fortes, vamos dizer assim, outras que são mais fracas, no sentido de serem mais recentes, um conjunto de professores e grupos de pesquisa não tão consolidados. Então, esse conjunto de forças e de atores, eles influem no modo como essa coordenação age. Né? Embora a possibilidade de ação dessa coordenação, ela tem uma autonomia pequena. Existe essa autonomia, mas ela é relativamente pequena porque as regras maiores de como essa avaliação é feita, ela é determinada pelo conjunto das áreas. Né? Existe uma orientação da diretoria de avaliação da CAPES, mas é o CTC da CAPES, que o Jacó participou de muitas reuniões de CTC no seu período, os coordenadores participam. É esse CTC que é integrado pelos coordenadores das áreas de avaliação, que, ao fim e ao cabo, decide as regras gerais, e essas regras, em geral, elas vão apresentando pequenas modificações em função da tendência ou das características que vêm do período anterior. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existe um conjunto de regras que foi constituída no início do processo de avaliação da pós-graduação no Brasil, que é lá dos anos 90, foi sofrendo modificações, nenhuma delas muito radical, mas modificações incrementais e que produziram novas regras, e assim tem sido. Então, as áreas elas têm uma certa possibilidade de modificar, e é isso que eu vou argumentar aqui, mas essa possibilidade de modificação ela é limitada. Né? Então, a gente pode pensar cada área de avaliação como um campo dentro de um campo maior, que seria o campo da avaliação. Os autores Figestein e McAdam, eles falam que a gente pode pensar os campos como bonecas russas. Eles usam essa imagem, né, de bonecas russas, que tem uma maior, dentre outros. Esses campos podem ter relações de concorrência, eles podem ser paralelos, eles podem ser campos subordinados. No caso das áreas de avaliação, sem dúvida a gente pode pensar como campos subordinados, né, ao campo maior da avaliação da pós-graduação, que depende desse campo maior. Então, o rompimento, né, com as regras gerais não seria possível, mas é possível que a gente observe modificações. Né? Então, se por um lado, né, há uma tendência, inércia, tendo em vista que as regras do jogo não podem ser alteradas, né, tendo em vista esse campo maior, e também porque quando se inicia um triênio, né, de avaliação, ou um quadriênio, que é o que nós estamos vivendo hoje, que foi modificado o período, quando se inicia esse triênio, os programas, ou quadriênio, esses programas já estão funcionando de uma determinada maneira. Então, os coordenadores das áreas não aceitariam uma mudança radical também. Porque, em geral, quando assume a nova coordenação, já se passou um ano, às vezes um ano e meio, né, do período de avaliação. Então, não teria como fazer modificações muito drásticas sem que o fórum de coordenadores de cada área se rebelasse contra isso. Quer dizer, nós estamos já metade,
sei lá, quando nós assumimos, por exemplo, né, já havia se passado 1 ano e meio. Então, tinha mais 1 ano e meio. Se nós fizéssemos alguma mudança radical, eu acho que, né, os coordenadores de área seriam trucidados pelos coordenadores de programas de pós-graduação, né, porque o período já havia passado. Então, as mudanças que é possível fazer também tem a ver com isso, né, com essa limitação. Tá? Mas os grupos que participam, né, desses programas, esses grupos que a gente poderia considerar como os grupos dominantes no campo, né, que são os integrantes dos programas historicamente melhor avaliados, e em geral é desses programas da onde provém os coordenadores de área, eles vão tentar favorecer a manutenção dessas regras, né, que lhes beneficiam. Porém, os grupos que participam dos programas classificados em níveis mais baixos e a crescente integração entre pesquisadores, né, inclusive membros da coordenação de área, que não são só o coordenador e o vice-coordenador, mas as equipes que fazem a avaliação, né, que são chamadas para fazer a avaliação, né, eles participam em redes nacionais, né, que cada vez são mais descentralizadas, né, em que programas em que se integram em grupos de pesquisa ou em projetos de pesquisa, pesquisadores, né, dos programas que são melhor avaliados e pesquisadores de programas não tão bem avaliados. Né? E esses que seriam, nessa considerados como os grupos desafiantes, né, que tentam modificar essas regras do jogo no sentido de lhes favorecer, eles desenvolvem um conjunto de estratégias, né, para que eles possam, de alguma maneira, em algum momento, ascender aos níveis superiores. Então, nesse esforço, os grupos dominantes que participam dos programas não tão bem classificados, eles procuram, a partir de lideranças internas do programa, fazer com que seus pares sigam as regras do campo para melhorar a posição do programa na estrutura hierárquica da área. Tá? Então, essa é uma das medidas que se tomam. Então, os grupos que estão ali, eles dizem, bom, as regras são essas, vamos tentar nos adaptar, vamos tentar produzir mais, vamos reduzir o grupo, de repente, de integrantes, quer dizer, todo um conjunto de medidas, né? Modificações em termos curriculares, para tentar se adaptar ao que as regras, né, da área estabelecem. Né? E eles buscam também provocar modificações, né, mudanças nessas regras que regulam o funcionamento do campo, que compensam suas desvantagens. Então, uma discussão que ela é muito frequente no fórum de coordenadores é dizer, bom, seria interessante se pensar em algum tipo de favorecimento para aqueles programas que estão mais distantes dos grandes centros urbanos do país, que também são centros de poder, no sentido de que eles abrigam as revistas mais importantes do país, eles têm o acesso às principais editoras. Então, há toda uma discussão se não haveria formas de se fazer algum tipo de compensação nesse sentido. Né? O fato de pertencer a universidades de ensino superior novas ou menores, que poderiam ser levadas em conta, enfim, há um conjunto de demandas nesse sentido. E eles pressionam, ou se aliam também com grupos dominantes para buscar alterações nessas regras, de modo a favorecê-las, como eu já disse anteriormente. Né? Então, essa dinâmica sociopolítica, ela resulta na cristalização que nós temos atualmente, né, de como se procede a avaliação. Ela está cristalizada hoje, mas pode se modificar para o período subsequente. Tá? Tendo em consideração o que seria um padrão desejável, de acordo com essas regras, de organização e funcionamento dos programas de pós-graduação na área de Sociologia e Ciências Sociais. Então, o padrão atual, ele é resultante de decisões passadas, tomadas nessa unidade de governança, que é a coordenação de área de Sociologia e Ciências Sociais, que está imersa, então, nesse campo disciplinar, né? E que apresenta esses atores em diferentes posições. Então, tendo em vista esse referencial analítico, o argumento principal que eu desenvolvo é o de que a área de Sociologia e Ciências Sociais tem apresentado inflexões peculiares, né, nos padrões de expansão e estratificação da pós-graduação ao longo das últimas décadas, se a gente compara esses padrões com o padrão de todas as áreas, tá? Do grupo,
né, de todas as áreas, se a gente considera toda a população em bloco. Então, para isso, inicialmente, eu vou apresentar, né, vou apresentar alguns indicadores que expressam a expansão da pós-graduação no país nos últimos 20 anos, para depois mostrar essas inflexões peculiares às quais eu me referi, né? Então, eu me baseei para fazer essa sistematização na revisão da literatura, ainda é uma revisão preliminar, mas a revisão da literatura sobre a avaliação e sobre as tendências da pós-graduação brasileira, e principalmente em dados que estão disponíveis no site da CAPES e dados também do IBGE. Vou tirar esse negócio aqui. Então, apenas para que a gente tenha clareza, né, sobre quanto expandiu a produção científica brasileira no período, e essa expansão da produção científica ela está diretamente relacionada ao crescimento da pós-graduação brasileira, eu trouxe alguns dados, né? Então, o Brasil, entre 2010 e 2014, ele ocupava o 13º lugar no ranking mundial por produção científica, tá? No mesmo período, ele ocupava o 18º lugar no ranking conforme o impacto da produção. Então, embora a nossa produção ela seja uma produção que é bastante volumosa, se comparada com a produção de outros países, na produção científica de outros países, ela está em 13º lugar, o impacto da nossa produção ele não é tão grande quanto o volume, né, dessa produção em termos relativos, tá? E o Brasil, em termos de quantidade de patentes, ele apresentava em 2014 um número de 334 e foi classificado nesse mesmo ano como em 26º lugar. Tá? Opa, como é que eu volto agora? Assim. Então, o Brasil, se a gente compara com os países que integram, né, OECD, né, que é esse grupo de países, né, que normalmente se trabalha, são os países mais industrializados, junto com os países considerados emergentes, no qual o Brasil faz parte, México, Argentina. O Brasil está entre aqueles que mais aumentaram o seu gasto com educação terciária, com educação superior nos anos 2000. Mas, se a gente pensa em 2014, ele ainda era o antepenúltimo entre os 37 países que integram um ranking que foi elaborado por essa mesma organização. Então, mesmo que tenha havido um grande investimento em termos de recursos por aluno, comparado com o período anterior, né, os indicadores brasileiros de ampliação de gastos são muito grandes, né, se a gente pensa nos anos 2000, na primeira década, né, ainda assim o Brasil continua atrás, né. Nos anos 2000, o ritmo do crescimento da educação terciária, né, normalmente se usa, né, um indicador que considera isso como uma proporção das pessoas entre 25 e 64 anos, né, com educação superior, quer dizer, considerando esse índice, né, o ritmo do crescimento da educação terciária ele foi menor do que a média dos países que integram essa organização. Né? Então, isso significa que, ainda assim, o Brasil, propriamente mantido esse padrão, continuará em defasagem, né? Aumentando essa defasagem. Embora o volume de alunos que entrou na educação superior nos anos 2000 seja um volume muito grande, em termos relativos, tendo em vista a população brasileira, tendo em vista esse modo de se esse índice, né, que considera a proporção de pessoas entre 25 e 64 anos,
mostra que o nosso ritmo ainda continua lento em relação aos demais países. Bom, então aqui eu entro na pós-graduação propriamente dita, para que a gente pense um pouco sobre o processo de expansão e o que acontece com a pós-graduação em sociologia no Brasil. Então, o número de mestres e doutores titulados por ano, né, em todas as áreas, que é essa linha que corresponde a essa linha azul, né, ele é muito acentuado, se nós considerarmos entre 1996 e 2014. Tá? O ritmo das ciências humanas, ele também é bastante acentuado, essas linhas, como vamos dizer, o número é menor, ele parece estar mais achatado, mas na verdade é bastante acentuado também. Tá? Depois eu vou apresentar outros indicadores que mostram isso de forma mais clara. Mas o que eu quero é que vocês observem como cresceu a pós-graduação brasileira. Se a gente considera aqui o número de titulados, porque aqui é o número de mestres, tá? Titulados por ano em todas as áreas. Tá? Aqui é o número de doutores titulados. Porque para algumas coisas eu trabalhei com doutores, mas eu trabalho mais com mestres, porque ele é mais espalhado em todo o país. Tá? Os doutorados são mais concentrados nas regiões mais ricas do país. Tá? Então o número de doutores também cresce de forma muito acentuada, né? Tanto na área tanto em todas as áreas como na área de ciências humanas. Tá? Aqui nós temos um gráfico que representa o crescimento de mestres titulados, doutores titulados nesse mesmo período, mas na área de sociologia e ciências sociais. Apenas um pequeno esclarecimento, já devia ter feito antes, né? A nossa área, ela é a área de sociologia e ciências sociais, são os programas de sociologia e programas de ciências sociais. Né? As outras áreas, né, co-irmãs, vamos dizer assim, é a área de ciência política e relações internacionais, né, e a área de antropologia e arqueologia. Então, os cursos que são cursos de ciências sociais, eles estão junto à área de sociologia. Tá? Bom, então aqui nós temos o crescimento, né, do número de mestres e o número de doutores titulados no mesmo período, né, que também é bastante acentuado, como vocês podem observar. Tá? Aqui eu fiz um outro gráfico que ele mostra a comparação por períodos de avaliação na expansão do número de cursos de mestrado, tá? Por períodos de avaliação, considerando todas as áreas, a área de ciências humanas e especificamente a área de sociologia e ciências sociais. O vermelho ali, mais gritante, para a gente conseguir olhar mais claramente, é o que representa os cursos da área os mestrados em sociologia. Tá? Enquanto que o cor-de-rosinha é da área de ciências humanas e o azul são do total das áreas. Então, a gente observa, aqui começa uma das peculiaridades que eu estava chamando a atenção para vocês. Né? A gente observa que no período que vai do final de 2013 até agora, né, houve uma diminuição na expansão. Isso aqui se refere não é um número propriamente dito, né? É expansão, né? Houve uma diminuição da expansão do número de mestrados de sociologia, enquanto nas outras áreas a expansão continuou bastante forte. Tá? Aqui eu trago para vocês as taxas de crescimento, que elas permitem que a gente veja então essas diferenças de forma mais clara. Tá? Então, se a gente pensa na taxa de crescimento do número de titulados, doutores, mestres e doutores por ano, né, por área de avaliação, considerando todas as áreas, a grande área de ciências humanas e a área de sociologia e ciências sociais, no período de 1996 até 2014, a gente observa que a área de sociologia e ciências sociais ela apresenta um padrão um pouco diferente, quer dizer, o crescimento dos titulados mestres ele foi bem menor na nossa área, né, do que foi no total das áreas de ciências humanas, que incluem a área de sociologia e ciências sociais, né,
e o total das áreas, né? O padrão em relação aos titulados doutores, ele é similar ao padrão de todas as áreas, enquanto a área de todas as áreas, aliás, a área de humanidades, a expansão é maior no número de titulados e doutores no período, tá? Se a gente pensa em termos de cursos de mestrado e doutorado, aí a expansão na área de sociologia e ciências sociais, ela é menor, né? Tanto em termos de cursos de mestrado, quanto em termos de cursos de doutorado. Tá? Então, fazendo uma sistematização o que a gente observou, né? Em primeiro lugar, a expansão, a partir de 2011, no doutorado, na área de Sociologia e Ciências Sociais, ela para, né? A partir de 2011, em termos de doutorado, e a partir de 2012, em termos de mestrado. Sendo que a taxa de crescimento na titulação de mestres, né, ela é menor em relação às outras áreas. Tá? E a taxa de crescimento da titulação de doutores, ela obedece ao padrão de todas as áreas. E a taxa de crescimento no número de cursos de mestrado e doutorado, ela, na área de sociologia e ciências sociais, essas taxas de crescimento elas são menores do que na grande área de humanidades e que em todas as áreas. Por que a diferença? Né? Essa ainda, como eu disse para vocês, é ainda uma versão preliminar, ainda pretendo investigar isso melhor. Né? Mas algumas hipóteses a gente pode aventar. Decisão da coordenação e fórum de coordenadores, né? Tendo em vista a avaliação do mercado, tendo em vista a qualidade das propostas também, porque não adianta um grupo de professores querer formar um mestrado e doutorado. Ele tem que apresentar uma proposta que será avaliada por uma comissão, né, de pares, que levará em conta as regras da área. Se esse programa não estiver de acordo com as regras da área, né, ele não será aprovado. Né. Uma outra hipótese, que até eu não coloquei aqui, mas está relacionada a essa qualidade das propostas, tem a ver com, vamos dizer assim, a cristalização mesmo dessas regras. Né? Essas regras elas foram se tornando cada vez mais claras e explícitas, né? E estão colocadas nos documentos de área. Né? Então, a avaliação também ela se tornou uma avaliação mais criteriosa nesse sentido, né? No sentido de que tem que seguir aquelas regras que estão ali claramente estabelecidas, né? Não estão subentendidas, né, a partir de um conhecimento tácito de alguns da área, como no início da avaliação da pós-graduação se fazia. Não é mais assim. Né? Não há o argumento de autoridade também. Não, o grupo é bom, tem professor importante, não sei o que. Não, isso não vale também mais. Até porque todos os coordenadores conhecem os documentos de área e todo mundo pode verificar se a proposta que apresentou está de acordo com aquelas regras que estão estabelecidas no documento de área. Então, também se tornou mais difícil, né? E mais claro, né? O que os programas têm que fazer para que haja crescimento. De qualquer forma, seria necessário olhar o crescimento por período de avaliação e entrevistar os coordenadores de área, né? Já adianto que provavelmente farei uma entrevista com um colega de vocês, né? Para que a gente consiga entender essas tendências. Né? Aqui é uma outra forma de a gente pensar também essa expansão, né, que ela leva em conta a distribuição por regiões. Aqui é uma outra peculiaridade. Então, a primeira que eu chamei a atenção é esse padrão menos acelerado, especialmente nos períodos mais recentes de expansão, foi o que eu falei anteriormente. Aqui nós comparamos, né, o percentual de distribuição dos cursos de mestrado, de todas as áreas, da área de Sociologia e Ciências Sociais, por grande região do país. Tá? Eu, como eu disse antes, para este caso aqui, eu utilizei o mestrado, porque doutorados, em algumas regiões do país a gente não tem. Então, para a gente fazer uma comparação por região, os mestrados eles funcionam melhor. Tá? Então, a gente observa o quê? Né? Que há uma menor concentração na nossa área de cursos de mestrado no Sudeste e no Sul. Né? Há um grande número, né, de programas, inclusive maior do que na região sul, o que é um padrão diferente, se a gente considera todas as áreas. Né?
há um padrão maior no Nordeste, tá? Podem ver ali, ó, aquela segunda conjunto de colunas ali, né? De colunas, tá? Se a gente considera todas as áreas, o Sul é o segundo em concentração de cursos, tá? Mas se a gente considera a área de Sociologia e Ciências Sociais, o Nordeste é o segundo, né? Entretanto, a gente tem uma concentração pequena, né, de cursos de mestrado no Norte e no Centro-Oeste. Aqui é a mesma questão, só que aqui ponderando, né, por população. Tá? Esse indicador que normalmente se usa quando se trabalha com educação terciária, que é ou se pondera por 100 mil habitantes, né, ou se pondera, como eu fiz aqui, por 100 mil habitantes de 25 a 64 anos, né? Porque uma criança não vai estar no curso de mestrado, né? Então, faz uma ponderação que leva em conta essa faixa etária que normalmente se trabalha quando se estuda educação superior. Então, o que a gente observa aqui? Em primeiro lugar, que em termos ponderados, a grande concentração, né, pasmo, todo mundo pensa que é o Sudeste, né? Mas em termos ponderados, em relação à população, a maior concentração, tanto em todas as áreas, né, quanto na nossa área de Sociologia e Ciências Sociais, é no Sul do Brasil, e não no Sudeste, tá? Que seria o segundo em concentração. Sendo que, se a gente considera a nossa área, de novo, aí a gente observa uma mudança, não é o Sudeste, quando se via só o número de cursos sem ponderação, não é o Sudeste, mas sim o Sul, o que apresenta a maior concentração de programas na nossa área. Né? Sendo que o Sudeste e o Nordeste praticamente são equiparados em termos de número de programas fazendo essa ponderação. O melhor é a gente ver titulado, né? Mas esse dado ele é mais difícil de se conseguir. Eu não consegui nesse dado, enfim, é possível fazer, mas ainda não consigo fazer, tá? Porque teria de pegar programa por programa, estado por estado, e aí distribuir. Eu não tive ainda tempo de fazer isso, tem que pegar o dado individualmente e depois ver, que aí vai dar um dado ainda mais apurado, né, dessa concentração. Mas o que eu consegui observar é que há uma relação entre número de programas e número de titulados, né? Então provavelmente não vai haver grandes mudanças, né? Aqui a gente observa a distribuição percentual dos programas de todas as áreas e áreas de sociologia em 2012 por região e por nota. Aqui a questão das notas. A gente vê também a concentração dos programas melhor avaliados, né, por região do país. É meio complicado, talvez até eu tenha que pensar uma forma de representação gráfica um pouco menos complicada do que essa. Mas, de qualquer forma, dá para a gente ter uma noção. Se a gente vê, o norte é o azul, esse azul, tá pior, né? Mas é esse azul clarinho, tá? E aquela barra azul mais forte é o sudeste, tá? E o sul é aquela barra, aqui tá difícil de ver também, né? Deixa eu ver, mas essa aqui é o sul, tá? Mais clarinha aqui. E essa aqui é o norte, tá? Essa mais achapadinha aqui, tá? Então o que a gente observa, e a grandona é o sudeste, né? Então o que a gente observa? Se a gente vai pensar em termos de distribuição percentual, a gente observa que a nossa área, ela também é menos concentrada por região, tá? Ela apresenta o Nordeste, que é esse vermelho, né? Vocês olham ali na sociologia aqui, ó, né? Por exemplo, na nota 5, tá? O Nordeste tem uma concentração razoável, né, de programas de pós-graduação com nota 5, tá? E com nota 4 ali. Tá? Então há uma concentração um pouco menor, né? Mas a desconcentração na nossa área é principalmente em relação ao Nordeste.
ela não é em relação ao centro-oeste e ao sul. Tá? Aliás, ao centro-oeste e ao norte. E aqui um outro dado curioso que eu trouxe aqui para vocês, a partir de um estudo muito interessante, né, que foi feito a partir dos dados da CAPES, que ele observa a remuneração em relação à nota do programa, tá? A remuneração mensal média dos mestres titulados no Brasil, a partir de 1998, por nota atribuída. E aí, olha só que interessante, tá? Os cursos com nota 2 e 3, eles estão acima da média, isso no total do Brasil. Estamos errando, hein? Tá? Então, vocês estão vendo o padrão? Então, se a gente pega a área de humanidades, esse dado ele não foi feito para... Não existe nesse estudo para a área de sociologia. Mas pega a área de humanidades para nos dar uma ideia também. Né? É o padrão similar. Os programas 2, 3 e 4 são aqueles que os egressos apresentam remuneração maior, né? Acima da média. Vocês olham lá, os programas 7 e 6 e 5 apresentam remuneração menor. Mas isso, qual é a hipótese que eu tenho aqui, né? Deveria a gente pensar um pouco mais. A hipótese que eu tenho é a seguinte: há uma defasagem de mestres, né, nas regiões onde existem menos cursos, nas regiões mais remotas do país. Né? Então lá eles conseguem uma remuneração mais alta. Né? Então, procurar emprego sendo mestre em sociologia em São Paulo, onde se concentram os cursos 6 e 7 e 5 do país, né? Ou mesmo na região sul, a concorrência é maior. Né? Então também o mercado regula e os salários terminam sendo menores. Agora, ser mestre em sociologia ou psicologia, que também está na área de humanidades, né? Em Boa Vista, é um diferencial, né? No mercado, é diferente. Então, isso faz a gente pensar, depois eu vou falar no final, sobre como que a gente poderia pensar nisso, né? Isso também, pensar em termos de tendências, o que a gente poderia, como as coordenações de área, pensarem, né? Em termos de estímulos aos nossos cursos. Isso está relacionado também a um problema muito sério que existe no Brasil, que é a falta de profissionais qualificados, né? Seja aqueles que, vamos dizer assim, de ensino médio, né? De ensino superior não completo, né? E mesmo ensino superior e ensino pós-graduado. Existe uma falta no mercado. Nós estamos agora num período de crise que não está bom para ninguém, né? Mas há uma falta no mercado que faz com que estudos tenham mostrado que a remuneração média das pessoas que têm nível superior, né, ou mesmo ensino médio completo, nível superior não completo, né, e pós-graduado, ela é maior, né, em termos relativos em cada país, ela é maior do que todos os outros países do OCDE, tá? Todos os países, a do Brasil ela é maior. Por quê? Porque nós temos uma falta, né, desse tipo de profissional no mercado. Né? Nós temos, de novo, a questão da educação no Brasil, que ela é um problema muito sério. Né? Então, de novo, a questão que foi apresentada nos primeiros slides aqui. Né? Quer dizer, embora tenha havido uma grande expansão, ainda há uma grande defasagem. O ritmo de crescimento ele é menor do que em outros países. Bom, então, assim, sistematizando essa segunda parte, né, o que a gente observa, então, é um menor crescimento nos números de mestrado e doutorado de titulação de mestres em relação a todas as áreas, é a grande área de ciências humanas, e se a gente pensa no padrão da sociologia, das ciências sociais, né, há uma menor concentração regional, mas essa menor concentração, ela é uma menor concentração em relação ao Nordeste.
proporção menor, se a gente considera todas as áreas, de cursos e titulados em mestrado nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Ainda, né, se a gente pondera por população, a concentração ela é ainda menor, mas permanece uma grande concentração, especialmente na região sul. A distribuição de programas por nota e região apresenta maior dispersão do que nos programas de todas as áreas e da grande área de humanidades. Então, a importância, né, de que se tenha mais mestres na região norte, centro-oeste e nordeste, talvez não tanto nordeste, mas nordeste também, né? Se a gente pensa em termos de mercado de trabalho, tendo em vista aquilo que eu mostrei para vocês sobre a remuneração relacionada com a remuneração dos egressos, mestres egressos relacionadas com a nota do programa. Bom, outros 3 aspectos agora que eu vou apresentar, já encaminhando mais para o final da apresentação, né, é que houve movimentos, né, feitos pelas coordenações de área em conjunto com os fóruns de coordenadores, tá? Porque eu insisto nos fóruns de coordenadores porque eu não sei se vocês sabem, mas periodicamente, pelo menos uma vez por ano, normalmente mais de uma vez por ano, 2 vezes por ano, a coordenação de área se reúne com os fóruns de coordenadores. E partes das decisões que são tomadas, elas não são tomadas de forma monocrática pelo coordenador de área, elas são tomadas junto com os coordenadores, nesses fóruns. Né? Então, os fóruns de coordenadores, eles são influentes. Né? É claro que, como vocês sabem, todo o processo de decisão, ele não é um processo de decisão que ele se dá unicamente nesses espaços formais. Né? Ele se dá também nos congressos, no POC, nos congressos da SPS, nas relações que os pesquisadores estabelecem nos grupos de pesquisa e que vão construindo, né, posições sobre diferentes aspectos, e isso culmina nas reuniões de fórum de coordenadores, né, onde são tomadas decisões importantes para a área. Mas houve um movimento que foi muito importante, ele se inicia na gestão do professor Jacó e continuou na gestão da professora Célia, na coordenação de área, que foi um movimento no sentido de que os programas de pós-graduação em Sociologia e Ciências Sociais se definissem claramente, né, em termos da sua organização curricular e estrutura de docentes, quer dizer, as titulações e áreas de pesquisa dos docentes como sendo predominantemente de Sociologia, ou predominantemente de Ciências Sociais, ou predominantemente de Sociologia e Antropologia, como existem alguns, ou Sociologia e Política, como existem outros programas. Tá? Isso significa o quê? Que se criou uma regra. Tá? 70% dos docentes dos programas de Sociologia, por exemplo, como é o caso de vocês, eles têm que ter formação em Sociologia. A estrutura curricular e as linhas de pesquisa, os projetos, eles têm que estar articulados a essa concentração, essa área de concentração que é em Sociologia. Tá? Programas que sejam de Ciências Sociais, eles têm que ter 70% dos seus docentes distribuídos de forma proporcional, né? Esses 70% eles têm que ter 1/3, não precisa ser exatamente e tal, mas em torno disso, tem que ser claramente em torno de 1/3 desses 70%. Tá? Em Ciências Sociais, aliás, em Ciência Política, em Antropologia e em Sociologia. Então, para ser Ciências Sociais, ele tem que ser Ciências Sociais, ele tem que oferecer uma formação em Ciências Sociais. Tá? Da mesma forma, sua estrutura curricular, etc, etc. Tá? Se ele é em Sociologia e Política, como tem, por exemplo, o da Federal do Norte Fluminense ou da Federal de Santa Catarina, ele da mesma forma vai ter que ter 70%, metade com formação em Sociologia, metade com formação em Ciência Política. Tá? E a estrutura curricular tem que ser derivada dessa concentração, tem que ter teoria sociológica, tem que ter teoria
isso parece óbvio, né? Só que não era. Parece óbvio, mas não era. Se juntar, porque especialmente nos cursos novos, mas não apenas neles, né? Se juntava um grupo de professores, havia, às vezes, o pessoal se formava, né? Vocês, por exemplo, têm uma subsede no Jabó, na Grande Dourados, né? Tem vários ex-alunos de vocês que estão lá, são professores na Grande Dourados. Né? Então, se juntam alguns professores que chegam, né, entusiasmados, cheios de vontade de entrar na pós-graduação e tal. Aí ele junta um cara da filosofia, um outro da geografia, um não sei o quê, junta daqui, junta dali, sem sucesso. Né? Só que não é. Só que não é sem sucesso. Então, esse tipo de rigor, né, ele passou a ser claramente estabelecido nos documentos diários, a partir da gestão do Jabó, continuou na gestão da série, e isso fez com que os programas se reorganizassem. Então, os programas não apenas mudaram de denominação, como reorganizaram o corpo docente. E aqueles que fizeram essas junções de ocasião não tiveram aprovação, tá? Porque há necessidade porque isso é uma coisa que é preciso que fique muito claro. Embora a produção dos programas seja super importante, afinal, um professor que é um bom pesquisador, um aluno que é um bom pesquisador, consegue publicar em revistas, né, em órgãos, em revistas, em livros de qualidade, enfim. Isso é um indicador importante de qualidade. Ao fim e ao cabo, a avaliação da pós-graduação é a avaliação da formação. Tá? Então, todo o resto ele é para a formação. Então, tu não vai formar um mestre ou um doutor em ciências sociais tendo aula de filosofia, tá? E uma ou outra de teoria sociológica. Então, não dá. Né? Ou tu tem um programa, como nós tínhamos um que era de sociologia e políticas públicas na Universidade Estadual do Ceará, que ele era de sociologia e políticas públicas, aí tinha uma pessoa com formação em políticas públicas, o resto todo era de... não era sociologia e políticas públicas, era políticas públicas acadêmicas, tá? Políticas públicas acadêmicas, né? Ele tinha com formação em políticas públicas e todo o resto era sociologia, um lá em ciência política. Então, como assim? Políticas públicas não é políticas públicas? Então, houve um movimento de ou se arruma ou vai para outra área, né? Ou vai ter uma avaliação péssima e vai terminar sendo fechado. Então, eles se reorganizaram, se criou um programa acadêmico profissional de políticas públicas, que ainda aparece nos nossos dados, vocês vão ver, mas ele terminou indo para a área ele está agora na área de ciência política. Tá? E o resto do corpo docente formou um programa de sociologia. Então, vamos dizer assim, essa clareza, né, sobre essas regras, elas, por um lado, podem ser vistas como engessamento, né, mas, por outro lado, ela significa aquilo que eu estava dizendo antes, quer dizer, significa tu ter regras claras, que são decididas pela coordenação de área junto com os fóruns de coordenadores, todo mundo sabe quais são, e preocupadas a partir de uma decisão coletiva, né, de discussões que a gente faz na SPS, não posso particularmente na SPS, que são discussões no sentido de se melhorar a formação, né, dos nossos mestres e doutores. Então, esse gráfico aqui, ele expressa essa inflexão que eu estou falando para vocês. Né? Então, nós tínhamos, né, programas de sociologia e ciência política, aqueles dois de políticas públicas, né, que terminaram naquele último ali, que é o último período agora, que é esse profissional que eu estou falando para vocês, que na verdade ele ainda consta na nossa área porque ele estava no período anterior, mas na verdade ele não é mais na nossa área. Esse um ali ele já pertence à ciência política. E houve uma mudança, né, nós temos hoje mais programas de sociologia e de ciências sociais e todos eles obedecem a esse regramento. Né? Que é como eu estou dizendo para vocês, não é apenas de número de professores, é também em termos de estrutura curricular. Né? Quer dizer, tem que oferecer disciplinas que formem, né, mestres e doutores, né, nas áreas de concentração que o curso apresenta. Um outro aspecto
Bom, 3 outros aspectos, né, que mostram como que voltando, né, ao referencial teórico, essa unidade interna de governança, que é a coordenação diária da sociologia, né, como que ela se modificou. É isso que eu já falei para vocês, que é esse primeiro aspecto, que é o dessa definição clara. O que eu estou fazendo? Estou indo para trás? Ah, tá, aqui eu tinha ido para trás. O segundo aspecto é que os programas, eles vêm reestruturando o ensino de metodologia de pesquisa. Agora, isso é uma coisa que ainda não está, vamos dizer assim, ainda está em andamento e é importante que continue, tá? E que tem a ver com algumas deficiências históricas da área de sociologia e de ciências sociais no país, tá? Que é o seguinte, né? A gente ia nos programas como avaliador, pegava os programas das disciplinas, né, de metodologia, dizia, bom, metodologia de pesquisa social, ou metodologia de pesquisa em sociologia, né? Aí tu ia olhar os programas e a discussão era fundamentalmente epistemológica, não estou negando a importância, é importante, né? Bom, não posso só isso, né? Era fundamentalmente epistemológica e quando tinha técnicas de coleta e de análise, era basicamente as técnicas qualitativas. Pouquíssimos programas tinham formação de pesquisa quantitativa. Aliás, pouquíssimos têm. Né? Ainda é uma deficiência. Ela não é uma deficiência, vamos dizer assim, do programa A, B ou C. Ela é uma deficiência da nossa área. Tá? Não só da sociologia, mas das ciências sociais. Tem um artigo que foi publicado esses tempos do Glauco Soares sobre a área de ciência política, que se a gente olha, você pensa, não, a ciência política faz pesquisa quântica, né? As nossas 3 áreas é que faz. Mesmo a ciência política faz muito pouca pesquisa quântica no Brasil. Tá? Não se faz. Isso tem consequências, inclusive em termos de mercado de trabalho. Tá? Que significa que para se fazer pesquisas com grandes agregados de dados e que trabalhem com estatística inferencial, que não seja apenas descrever uma população ou estabelecer relações, né? Ou seja, estabelecer relações, o que nós observamos é que outros profissionais também estão fazendo, né? O pessoal da área de economia, o pessoal da área de geografia. Então, há um esforço, né, já há algum tempo, uma discussão importante dentro da SPS, está no sentido da gente estimular a formação, né, de professores nessa área, né, de aumentar a oferta de disciplinas desse tipo nos programas de pós-graduação, né, e acabar com essa falsa questão, né, gente, de que pesquisa, qual é a melhor, essa coisa é um absurdo, né, que ainda se faça essa discussão, né, essa discussão sobre o que é melhor, o que é importante é o problema. O problema é como ele é formulado teoricamente. Tá? Isso é que norteia a pesquisa. Se ela vai utilizar a técnica essa ou aquela, é técnica. Tem um artigo do Inácio Cano, que foi publicado até na Sociologia, que eu recomendo que vocês leiam. É muito provocador. E ele fala exatamente isso. Né? Então se fala em metodologia qualitativa, metodologia quantitativa. Isso não existe, isso são técnicas. Tá? Técnicas de coleta e de análise. Wilson Cano publicar na Sociologia. É bem interessante o artigo. Né? Que mostra que a questão não é essa. Tu pode trabalhar com estatística inferencial, por exemplo, quando as categorias de análise que tu elabora para fazer, vamos dizer assim, a explicação, são categorias de análise estabelecidas sem números, né? Estabelecidas a partir de qualidades, né? Por exemplo, períodos históricos. Então, essa discussão a gente está tentando trazer. Eu sei que é um pouco polêmico, né, na nossa área, mas eu acho que é importante que a gente faça. Nós precisamos melhorar a formação, que seja uma formação que as pessoas possam fazer. Tem um texto do Martin Bullner, um livro chamado Introduction to Sociological Research, que no começo eles citam outro autor e ele diz assim, é como se a gente quisesse que o rato sacudisse o cachorro. Tá? Quer dizer, a técnica que sacode a teoria, não. É a teoria, é o problema formulado a partir da teoria, na sua relação com a teoria, que vai determinar o tipo de técnica que a gente vai usar. Pode ser quantitativo, pode ser quântico, em geral é misto.
Né? Dependendo do problema, não há como tu usar a técnica quant, não faz sentido fazer a análise de discurso com técnica quant no centro da pesquisa, não faz sentido, né? Não faz. Agora, tu vai usar pelo menos estatística descritiva para situar, né, aquele ambiente, por exemplo, né, em que a pesquisa se dá. Como no final do texto do Kahneman diz, ainda bem que os clássicos da sociologia, os nossos grandes clássicos, né, para eles isso era uma questão. Nenhum deles se preocupou que só fazia Quayle, Kant, não sei o quê. Todos usavam tudo. Marx, Weber, Durkheim, Simmel, todo mundo usava tudo. Tá? E agora tem essa coisa. E essa coisa ela termina reforçando, desculpa eu insistir, mas eu acho que é um ponto importante, ela termina reforçando uma visão de fora da nossa área, né, e de nós mesmos, de que para nós, a gente fazer pesquisa, a gente precisa de um gravador, a gente nem se usa mais, é só usar o próprio celular. Né? E pronto, não precisa mais nada. Caderninho lá para tomar nota. Então, para que gastar muito com pesquisa em ciências sociais? Então, aí, quando faz os editais para pesquisa na nossa área, são os editais que tem assim, de 5 mil, 10 mil. Né? Aí, das outras áreas, o pessoal, né, vai pedir recursos 100 mil, 200 mil. Né? Fora esses grandes, os INCTs e tal, fora esses grandes, em rede, né? O resto é tudo muito pequenininho. Então a gente termina se contentando e as outras áreas a gente já não. Ciências sociais, qualquer dinheirinho chega. Tá? E a gente não consegue fazer pesquisa de forma. Então acho que tem que mudar isso. Né? A gente vem já fazendo essa discussão na SPS. A coordenação de área, já desde a época do Jacó e agora com a SEB também, quando a gente vai nos programas, a gente diz, olha gente, não pode ser metodologia, não pode ser só isso, tem que fazer formação em todas as áreas, a gente não tem professor para dar aula, mas então procurem captar. Né? Procurem num próximo concurso captar um professor que seja capaz de fazer isso, né? Para a gente conseguir aos poucos ir fazendo uma formação mais completa, né? Em pesquisa. A outra questão, né, importante de peculiaridade da nossa área, que não é só nossa, 22 das 49 áreas de avaliação da CAPES, elas trabalham com livros, avaliam livros, é o fato de que a gente valoriza a produção de livros. Tá? No período anterior ao período coordenado pelo professor Jacó, era 10% da nota de produção docente, docente e discente, era a produção em livros. Tá? Depois de uma decisão do Fórum de Coordenadores, né, Jacó, se passou a considerar 30% da nota de produção discente e docente a produção em livros. Né? Agora, isso produz um conjunto de problemas, eu vou falar um pouco mais agora, ao final, sobre este problema. Tá? Então, para finalizar, depois, não sei como é que funciona aqui, mas a gente vai conversar um pouco, né? Para finalizar, eu vou novamente reafirmar que a área de coordenação da avaliação de Sociologia e Ciências Sociais da CAPES, ela tem apresentado ao longo dessas 2 últimas décadas algumas inflexões peculiares nos padrões de expansão e estratificação da pós-graduação, vis-à-vis os padrões gerais da pós-graduação brasileira. Tá? Uma delas é a maior descentralização de cursos titulados de mestrado, particularmente essa descentralização é em relação ao Nordeste. Tá? Eu diria que uma coisa que esse estudo aponta é a necessidade de a gente pensar na produção de uma expansão maior também para o norte e centro-oeste do país. Tá? O outro elemento que eu destaco aqui é essa padronização em termos do formato curricular, que foi feita particularmente a partir da gestão do professor Jacó, e essa necessidade que eu já comentei, não vou estender, de habilitar a formação de pesquisadores em técnicas, né, de coleta e de análise de quant. E a outra questão é a valorização dos livros. Né? Só que aqui eu quero conversar com vocês sobre uma discussão que a gente vem fazendo, que participa da avaliação já faz algum tempo. É que está se tornando impossível continuar a avaliar da forma que nós estamos fazendo, que a gente avalia
toda a produção em livros. Né? Então, para vocês terem uma ideia, nessa avaliação agora do quadriênio, nós avaliamos quase 3.000 livros. Né? 3.000 livros, na verdade, boa parte do que foi mandado para nós não era livro, não era livro acadêmico, né? Então, vários eram revistas, o pessoal mandou dossiê, uma interpretação de que dossiê de revista seria livro, não é? O pessoal também mandava, às vezes, livros de memórias, poesias, coisas desse tipo, que também a gente não considerava. Né? Então, ao fim e ao cabo, nós ficamos com algo em torno de umas 1.800, né? Mais 1.800 livros que foram avaliados. Isso é impossível de fazer uma avaliação de fato dessa forma. Né? É impossível ler tudo isso. Os avaliadores, eu não sei se vocês sabem, mas quem faz a avaliação da pós-graduação não recebe absolutamente nada, né? Nem o coordenador de área. Né? Então, é uma dedicação absurda, as carreiras das pessoas continuam. É impossível alguém parar por 3 anos a sua carreira e ficar lendo um livro. Né? Impossível. Né? Então, não há como fazer isso. Então, nós hoje enfrentamos um dilema, a gente tem discutido bastante, da forma como a gente vem fazendo também, a gente estimula uma dispersão grande da produção, a gente não avalia de fato, não estimula uma maior qualidade. Então, existem algumas áreas de avaliação no país que ela já vem fazendo essa avaliação de outra forma, em outros países também, já vem se fazendo essa avaliação de livros de outra forma. O programa elege um número lá, X, 5, 10 no quadriênio, né, de publicações que podem ser do próprio programa ou, vamos dizer, um livro super importante, publicado por uma editora internacional, nacional, não importa, que pode ter grande repercussão na área e que um professor escreveu um artigo relevante dentro daquele livro. Então, aquele livro poderá ser considerado. Porque o que a gente avalia é o livro, não é o artigo, não é o capítulo. Você avalia o livro. E a nota do capítulo, ela é derivada da nota do livro. Então, se o livro tem avaliação máxima, 100, o capítulo será 25. Tá? Se ela tiver